Olá, muito bom encontrar você aqui no canal do Fazendo Arte Ateliê. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo com a técnica de pintura orgânica. E se você já nos acompanha, você já viu que eu já usei essa técnica em várias superfícies diferentes. E se você ainda não conhece, visite a nossa playlist que você vai ficar por dentro de todo o trabalho que nós já fizemos usando a pintura orgânica. Mas hoje eu estou trazendo esse trabalho em uma toalha de rosto para inspirar você a fazer o jogo de toalhas. Eu vou para a leitura e logo nós já vamos fazer essa pintura. E a leitura de hoje está na carta aos Efésios, no capítulo 6, e é o versículo 16. Tenham sempre à mão o escudo da fé, e assim poderão apagar as flechas inflamadas do maligno. Como eu já disse, o trabalho de hoje vai ser feito em uma toalha de rosto. Essa toalha aqui é uma toalha própria para pintar. Ela tem essa barra aqui lisa que facilita o nosso trabalho. E eu já risquei aqui as formas orgânicas que eu vou fazer. Não sei se dá para você ver bem aí, mas de acordo com o que eu for passando a tinta, vai dar para você ver. Eu fui colocando de forma que fique mais harmoniosa o conjunto de formas orgânicas. Eu escolhi para fazer essa pintura a tinta para tecido papaya, caramelo, verde bebê, azul cerúleo, mas o azul cerúleo eu vou pensar se eu vou colocar ainda ele. E o verde musgo claro, o clareador e o preto para os detalhes. Eu já idealizei onde vou colocar cada cor. Estou um pouco em dúvida quanto ao azul cerúleo. Na hora eu vou decidir o que fazer. Eu vou passar o clareador antes de passar a tinta. E para passar o clareador, eu vou usar esse pincel que é o 814-8. E eu vou iniciar usando o verde bebê aqui nessa forma circular. Passo o clareador nele todo primeiro, para depois eu vir com a tinta. Eu vou separar esse pincel só para passar o clareador. E olha os pincéis que eu vou usar. O 815-6, vou usar também o 433-8 e esse outro pincel aqui é o 814-8. É o mesmo que eu vou passar o clareador. Porém, esse aqui já é um pincel que eu já usei bastante, ele tá com as cerdas mais gastas. Olha só a diferença que dá. Olha, um tá mais novo que o outro, como que o outro já tá mais gasto. E eu vou dar início pintando com esse pincel aqui para você ver. Agora que eu já passei o clareador, eu vou vir com o verde bebê, né? Tiro o excesso, passo primeiro em volta no risco que eu passei para depois eu preencher dentro, para não correr o risco de depois que eu estiver pintando eu sair muito fora. Mas essa pintura dá essa liberdade para a gente. Se acontecer de sair fora, é só ir acertando as pontas que no final dá tudo certo. Eu vou usar o verde bebê também aqui nessa forma circular que tem aqui em cima que eu fiz. Do mesmo jeito, clareador. E logo depois eu venho com a tinta verde bebê. Eu gosto sempre de voltar depois na pintura que eu fiz e ver se está faltando mais um pouquinho de tinta, porque depois que começa a secar, ela começa a puxar mais um pouquinho. Aí dou mais uns retoques para eu passar para outra cor. Eu vou agora usar o verde musgo claro. E o verde musgo claro eu vou usar aqui nessa parte aqui. Mesmo processo, vou passar o clareador e vou vir com a tinta. E aqui eu vou usar o pincel 433-8 para passar a tinta. Eu vou usar agora o papaya. E o papaya eu vou colocar aqui nesse ovo aqui que eu desenhei bem no centro da toalha. E para pintar essa forma aqui com papaya, eu vou usar o pincel 815-6. Isso não quer dizer que você tem que usar um pincel para cada cor. Eu estou fazendo assim para você ver que a gente não precisa ficar presa a um tipo de pincel. A gente tem que usar o pincel que a gente se adapta mais a ele, tá? É só lavar o pincel e trocar de cor. Agora eu vou usar a cor caramelo. E o caramelo eu vou colocar aqui
e vou colocar nessa outra forma aqui em cima, olha. Dá uma diferença a distância de um para o outro. E você deve estar se perguntando assim, por que eu já estou indo direto com as cores? Se você visitar aí o nosso card, você vai ver que um outro trabalho que eu fiz, eu mostrei como que eu idealizo. Eu pego um pedaço de papel, faço a forma mais ou menos do que eu vou fazer, né? A posição que vai ser a pintura, acontecer a pintura. Ali eu coloco os desenhos que eu quero. E aí eu posso desmanchar e chegar na conclusão daquilo que eu quero. Depois eu costumo pegar um lápis de cor ou um giz cera e vir colocando as cores para eu idealizar o que vai ficar, em que parte que vai ficar cada cor. Aí depois eu vou para as minhas tintas para escolher qual a tinta que eu vou querer para pegar aquela tonalidade que eu coloquei ali com o lápis de cor. Então, você pode fazer isso num pedaço de papel que quando você for para a sua pintura, você já vai sabendo mais ou menos onde você vai colocar cada cor. E eu gosto sempre de começar da cor mais clara para ir para os tons mais escuros. Então, por isso que eu faço assim. Agora eu vou vir para essa parte aqui. Se você quiser, você pode delimitar esse espaço aqui com a fita crepe, para você não ultrapassar. Se você tiver o controle com o pincel, você não precisa usar a fita crepe, você pode ir só com o pincel, que você não vai sair fora. Mas você tem que ter essa segurança, se você não tiver, usa a fita crepe. Observe que eu não coloquei a fita crepe aqui na parte de cima, que eu vou mostrar para você como que eu faço. Olha, tem que tomar muito cuidado para fazer isso. Mas olha só, eu carrego o pincel, observa que tem tinta do lado de cima, o lado de baixo está sem tinta. Então esse lado que está sem tinta eu coloco encostado no tecido, mas eu venho com o pincel inclinado, tá vendo? E venho arrastando até eu completar toda a beiradinha onde eu não quero que encoste. Aí depois pronto, é só completar o restante. Agora, a fita crepe dá muita segurança. Falta agora completar só essas duas formas orgânicas aqui. Que eu estou em dúvida se eu uso o azul cerúleo ou o azul caribe. E houve uma falha aqui, gente. Na indecisão, eu acabei começando a gravar sem ligar o celular. Eu achei o azul cerúleo muito escuro, aí eu optei pelo azul caribe. Mas o processo da pintura foi o mesmo que vocês já viram que eu passei nas outras cores. Agora eu aguardo secagem para passar para as vegetações. Agora que ele já está todo seco, eu vou dar início com a vegetação. E eu vou fazer a parte da vegetação usando stencil. Eu tenho alguns stencils, vou mostrar para você. Olha, eu tenho esse aqui, mas as folhagens são muito grandes, não vai ficar bem aqui. Mas eu tenho esse outro aqui, eu vou deixar a referência desses stencils na descrição do vídeo, tá? Esse aqui, ele já tem um tamanho menor, dá para você perceber que esse stencil eu uso demais, né? Então eu posso colocar umas costelas de Adão aqui nesse canto. No centro aqui eu vou usar um stencil para colocar uma palavra. Você pode substituir essa palavra pelo nome da pessoa que for ganhar essa toalha, né? E eu vou colocar a palavra paz. Esse stencil aqui é um stencil de mandala que tem algumas palavras e que dá para a gente aproveitar, né, para fazer de várias formas. Eu centralizo a palavra, prendo com fita crepe para ficar bem firme e vou delimitar também os lugares que eu acho que estão próximos, tá vendo? Olha, bem próximo da beiradinha assim, onde na hora que eu for passar o pincel pode correr o risco de sujar, então eu já vou delimitar. E vou pegar a tinta preta, tinta para tecido preta, e o pincel Pituá, o 803-4, eu vou vir pintando essa palavra. Abasteço o pincel, olha só, tiro o excesso de tinta, tá? Com pouquinha tinta, eu vou vir com movimentos circulares preenchendo, sempre com pouca tinta. É preferível a gente ter que passar mais que uma demão de tinta
do que colocar muita tinta e ela vazar, tá? Sempre observa isso. Você usa pouca tinta e se precisar, você volta passando de novo. Olha aí como fica bonito. Agora vamos dar início às folhagens. Ó, eu vou escolher essa menor aqui. Vou colocar ela bem no cantinho aqui para dar espaço para eu colocar mais de uma folha. Vou organizar ela aqui. Vou prender com fita crepe. E vou colocando fita crepe em todas as pontinhas que estão próximas dessa folha, que eu vou fazer uma folha só. Então, eu vou delimitar o espaço em volta dela para que não corra o risco de passar para uma parte que eu não queira, tá? Vou fazer da mesma forma que eu fiz com a palavra paz. Um pouquinho de tinta, tirando o excesso da tinta e vou vir passando em toda a folha. Retiro o stencil e eu vou só ver aqui que eu vou querer mais uma folha, posição que vai ficar, mas eu não vou encostar, porque o outro ainda está molhado. Eu aguardo ele secar um pouquinho, vou limpar esse stencil para eu fazer a outra folha aqui. Coloco o stencil de novo e faço a mesma coisa. Eu vou querer colocar mais uma folha aqui, aí eu vou fazer a mesma coisa, limpo o stencil e aguardo secar um pouquinho para colocar aqui por cima. Se você está gostando desse vídeo, lembre-se de deixar o seu like e de compartilhar. Desse outro lado aqui, eu vou colocar essas folhas aqui, olha. Vou arrumar uma posição aqui, vou colocar no cantinho aqui, olha. E aí eu vou virando o stencil até eu achar uma posição que eu acho que vai ficar bem bacana. Coloco o stencil no lugar e prego a fita crepe em cima do stencil, mas na linha que é a separação da barra para pintar para o bucho, tá? Que assim eu não vou ultrapassar o limite. Da mesma forma, eu vou fazer do lado. Nessa lateral aqui, onde tem a costura e que eu não passei tinta, eu também vou pegar fita crepe para eu não passar também com essa pintura do stencil por cima. Você está vendo que eu preguei fita crepe em todo lugar que poderia sair fora daquilo que eu preciso, que eu quero, né? Agora eu venho com a tinta da mesma forma que eu fiz as outras pinturas, eu vou fazer aqui. Vou colocar mais uma folha aqui em cima, que eu tô achando que tá precisando de alguma coisa aqui. Vou completar e vou colocar mais um pouquinho aqui para cima, uma parte dessa folha. Olha, gente, como tá ficando. Eu sinto que falta mais alguma coisa. Então, eu vou usar o faça bolinhas. Eu vou usar a ponteira 6 e vou fazer algumas bolinhas aqui. Essa hora agora é a hora da gente olhar e sentir se precisa de mais alguma coisa, se a gente quer colocar, se deve colocar. Então, é a hora, assim, final da criação. Então, você tem que... Agora, essa parte aí é uma parte que depende de você, do trabalho que você está fazendo. Olha aí, conta pra mim o que você acha. E eu penso que vai dar para você ganhar um dinheirinho extra agora no final do ano com os trabalhos desse tipo, né? Agora é só dar um acabamento nessa barra embaixo aí e tá linda e maravilhosa. Espero que esse vídeo tenha inspirado você a criar peças lindíssimas aí. E se isso acontecer, se você reproduzir algo parecido,
inspirado aqui no nosso canal, marca a gente lá no Instagram. O nosso contato vai estar aí embaixo na descrição do vídeo, assim como todo o material que eu usei para fazer esse trabalho. E o material que eu usei, você encontra no Fazendo Arte Ateliê. O Fazendo Arte está à Rua 21 de Abril, número 51, em frente ao Clube da Maioridade, em Carangola. Eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.